Olá, o assunto de hoje é justificação. Justificação é um assunto extremamente importante. Alguns afirmam que se você não entender justificação, dificilmente você entenderá a Bíblia. E o capítulo 3 de Gênesis é um capítulo fundamental para o aprendizado da palavra de Deus, porque ali se concentra três coisas importantes. Ali fala da queda, redenção e justificação. Ao falar da queda, fala do pecado que o homem cometeu, a sua separação de Deus. Ao falar redenção, fala de um mediador entre Deus e os homens que o próprio Deus providenciou. E dizendo justificação, o modo de aceitação, como Deus faria essa ponte entre ele e nós após a queda. Então, em Gênesis 3, está o problema do pecado e a solução dele. Como também em Gênesis 3 está a primeira menção do Evangelho. Versículo 15, olha só o que diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo é conhecido como o protótipo do Evangelho, ou a primeira menção, como nós falamos. O que é protótipo? A primeira vez. É igual você ir numa fábrica de grandes produções de algo, mas tem ali a forma. Aqui está mostrando a forma, ou a forma de como Deus se relacionaria a partir de agora e como Deus salvaria a humanidade. Ele venceria o inimigo do pecado e a vitória dele seria creditada em favor de nós. Ele enviaria também, se o pecado veio por um homem, ele precisaria de um homem também vencer o pecado. E a derrota do pecado, quando o homem cedeu a Adão, afetou toda a humanidade. Mas a vitória de quem venceu o pecado também pesará ao nosso favor. Vamos ler Gênesis 13, esse é o capítulo que nós concentraremos o fato justificação. Diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E a mulher disse ele: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dores você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com os quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar a árvore da vida. Bom, justificação, de maneira simples, é você se vestir de Jesus. Nós vamos ter essa compreensão no decorrer da explicação. Na Bíblia aparece muito a palavra veste e significa condição. Todas as vezes que a Bíblia se referir a veste, ela está dizendo a nossa condição. Por exemplo, a veste ela está apontando para a nossa condição diante de Deus. Há um texto em Isaías 61 que eu faço questão de ler com vocês. Isaías 61. Diz-nos assim, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. E olha que interessante agora, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Existe veste de louvor? Ao olhar para os relatos bíblicos, vocês vão ver que as vestes estavam literalmente apontando para uma condição. Notem, está dizendo aqui que vai colocar sobre ele vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Mudaria a condição. Um espírito angustiado, triste, que clamava por salvação, agora terá uma condição de louvor, ou seja, razões para louvar o seu Salvador. Você também por muitas vezes encontrará, principalmente no Antigo Testamento, a expressão veste de pano de saco. Quando as pessoas iam jejuar, fazer uma consagração, uma humilhação a Deus, eles usavam vestes de pano de saco. Por exemplo, Jacó usou em Gênesis 37, 34, Acabe em 1 Reis 21, 27, Neemias convocou o povo todo em Neemias 9, 2, Esther, a rainha, no capítulo 4, versículo 2, tantos outros textos. Mas o que significava veste de pano de saco? Uma condição de humilhação. Ao vestir, estavam se humilhando, mostrando que eles estavam em condição humilhante. Então, vestes na Bíblia se refere não à estética, mas à condição. A condição. Quando o homem pecou, quais foram as atitudes que ele tomou? Vamos olhar agora Gênesis 3, Adão, ao pecar, quais foram as atitudes que ele tomou? O texto para nós vai dizer o seguinte no versículo 10, que ele se viu nu, mas ao se ver nu, ele teve medo e se escondeu. E depois nós vamos ver o quê? Que ele vai fazer para si, no versículo 7, costurou folhas de figueira e fez cintos para si. Vamos pensar, o homem se viu nu. O que é nu? Desprovido. Desprovido do quê? De roupa. Mas não era simplesmente uma roupa, porque ele foi e costurou uma roupa. Roupa do quê? Folhas de figueira.
Mas mesmo costurando essa roupa, ele não se viu provido de condição de se apresentar a Deus. Prova é que quando Deus, na viração do dia, foi ao jardim, o homem, ao invés de ir ao encontro de Deus, ele se esconde. E por que ele não vai ao encontro de Deus? Porque ele não se vê aceito, adequado, com uma roupa que ele fosse recebido. E então ele se esconde. Antes de se esconder, ele falou: vamos tentar dar um jeito, eu vou costurar uma roupa, vou tentar dar uma solução. Mas diz que a roupa que ele costurou de folha de figueira não foi suficiente. Surge uma outra pergunta. Então, qual foi a solução de Deus? Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. A solução de Deus foi fazer roupas de peles. Vamos analisar agora. Quem deseja a restauração e quem providencia a solução é Deus e não é o homem. Por quê? Primeiro, a restauração dessa relação. Quando o homem peca, o homem se esconde, não se apresenta a Deus. Mas aí o texto vai dizer ali no versículo 9 que o próprio Deus pergunta: onde você está? É Deus que vai ao encontro do homem, procurando a restauração. Então nós aprendemos o seguinte, que jamais nos encontraremos com Deus sem que Ele dê o primeiro passo. Foi Deus que deu o primeiro passo na restauração dessa relação. Mas também Deus providenciou a solução para essa relação. E qual foi a forma de Deus providenciar? Ele mesmo fazendo a roupa de pele. Nós já falamos sobre isso, mas vamos abrir um parênteses. O que nós podemos aprender com o fato de Deus recusar a roupa que Adão fez para ele se vestir? Primeiro, todo o nosso esforço em nos vestir de maneira adequada é insuficiente. Segundo, essa é uma ação exclusiva de Deus em nos vestir. Por quê? Porque foi o próprio Deus que fez as roupas de pele, como o versículo 21 diz, e Ele mesmo vestiu Adão e a sua mulher. Então quem faz a roupa e veste o homem é Deus, não é o homem. E terceiro, que um inocente morrerá em nosso lugar para que nós sejamos aceitos na presença de Deus. Porque quando Deus vai fazer uma roupa de pele de animal, um animal precisou morrer para vestir o homem. Então ali aquele inocente morre para que o homem seja aceito. E aqui surge uma pergunta: esse animal inocente que se tornou sacrifício para que o homem fosse aceito, está apontando para quem que um dia morrerá como inocente e como um animal? Jesus. Em Isaías 53 você pode conferir isso, que ele vai como uma ovelha muda ao patíbulo. Mas também João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos então usar o nosso entendimento, que a Bíblia diz em Mateus 22, no primeiro encontro nosso sobre a palavra de Deus, que nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento. A respeito disso, olha só, Adão fez uma roupa de folhas de figueira, aí Deus vai e faz uma roupa de peles. O que muda ali para cobrir a nudez do homem? Será que era apenas a diferença do tecido, folhas e couro? Porque Adão poderia dizer: Deus, eu já fiz uma roupa. Qual a diferença? É o tecido que o Senhor está desejando? Não, aqui nós vamos entender a diferença. Quando Adão percebe que a dele é insuficiente, ele vai mover na de Deus suficiente. Por quê? Deus, ao falar a Adão: tire a sua roupa que eu vou providenciar uma para você. E eu vou providenciar da forma que vai ser a partir de agora. Então Deus separa um animal. A Bíblia não diz isso, mas vamos raciocinar. Nós estamos dentro da história bíblica, porque diz que Deus providenciou ao homem roupa de peles e o vestiu. Para Deus providenciar uma roupa de pele, um animal precisou morrer. Então Adão precisou compreender a mensagem do Evangelho, que é: um inocente morrerá em seu lugar para você ser aceito. E diz que Adão aceitou. Mas isso também precisa chocar o nosso coração, porque
Quando Jesus foi morto, nós olhamos para a morte, para o sacrifício de Jesus, e isso tem que mexer conosco, porque o inocente foi em nosso lugar, aquele que era sem defeito e perfeito foi em nosso lugar. Adão certamente viu Deus imolar o animal, e ele viu a cena, o processo, o animal sendo morto, derramado sangue, e Deus fazer a roupa e vestir. E Adão falou assim: eu só estou sendo aceito porque alguém morreu e derramou o seu sangue em meu lugar. É por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então isso não aconteceu no passe de mágica. Ele falou assim: me dá uma roupa de pele, igual você vai no guarda-roupa, tá ali, e vestiu. Não, um processo. E esse processo afetou e transformou a vida do homem e da mulher. Eu quero ler um segundo texto que se encontra em Zacarias capítulo 3. Zacarias 3. Diz-nos assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Pausa. Você vai ver sempre Satanás acusando o homem diante de Deus. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é esse um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. Outra pausa. Se você olhar ao texto, todas as menções que na Bíblia aparece anjo, mas anjo com letra maiúscula, está se referindo à própria manifestação de Deus. Quando é anjo com letra minúscula, é um mensageiro de Deus. Mas com letra maiúscula, o próprio Deus levando a mensagem e agindo. E diz que ali Josué estava com suas vestes muito sujas. Olha essa expressão, vestes ou roupas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué lhe disse: eis que tirei de você a iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram. Na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão diante de você, porque esses homens são sinal de que há de vir, do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, porque sob essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu gravei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e debaixo da figueira. Olha só, de maneira objetiva, o Senhor mostra o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote na história bíblica? O homem mais santo, o homem mais importante da nação. Ele era o mediador que Deus escolheu. Lembra ali em Adão? Deus havia falado: agora o inocente vai precisar morrer em seu lugar, para que você seja aceito com uma roupa, uma veste, uma condição na minha presença. Mas aí Deus escolhe de uma tribo, Levi, alguém que seria o sumo sacerdote, que levaria esse sacrifício à presença de Deus, para que Deus o aceitasse os homens. Então, o sumo sacerdote era esse homem. Então, ele era muito importante para a nação. Ele era respeitado. Ele era o homem mais santo. Por quê? Porque ao entrar na presença de Deus, ele não poderia ter pecado. E como que funcionava isso? Havia um dia, o dia mais santo e mais especial do povo, dia da expiação. Nesse dia, todos levavam os seus sacrifícios a Deus. Mas para acontecer esse dia da expiação, onde o Deus removia e aceitaria o homem com a sua oferta, e o aceitaria agora na sua presença para se relacionar, antes de uma semana, o sumo sacerdote ele se retirava para consagração e separação. Ele ficava em oração, em meditação na palavra, havia alimentos especiais para ele não se contaminar com alimentos.
No dia, ele era pego pelos sacerdotes e levado ao templo. Em torno do templo estava toda a nação. Dentro do templo havia um lugar separado com uma cortina, um véu espesso, que era o lugar santo dos santos. Apenas esse homem, escolhido por Deus, que representaria todo o povo, podia entrar, o sumo sacerdote. E como é que ele entrava? A primeira coisa que ele precisava fazer era tomar um banho e colocar a sua primeira veste, limpa, que os sacerdotes separavam para ele. E ele entrava para expiar os seus pecados. Depois ele entrava a segunda vez, e antes ele tomava um segundo banho, colocava uma roupa e entrava pela segunda vez, para expiar pelos pecados dos sacerdotes, daqueles que prepararam todo o sacrifício. E aí na terceira vez ele entrava para oferecer o sacrifício do povo, representando o povo diante de Deus, para que o Senhor aceitasse. De modo algum, um sumo sacerdote entraria com as suas vestes sujas. Só que o texto aqui em Zacarias 3 diz que o sumo sacerdote foi visto com as vestes sujas. Isso era impossível humanamente acontecer, porque a nação não deixaria. Porque se Deus não recebesse o sacrifício do povo naquele dia, todo o povo permaneceria culpado e sem perdão. A expiação era o dia do perdão. Então eles cuidavam de maneira especial, minuciosa do seu sumo sacerdote, para que ele se apresentasse diante de Deus de maneira digna e santa. Só que Deus está dizendo que o sumo sacerdote Josué se apresenta com as vestes sujas. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus não está querendo dizer que era a roupa externa do homem. Deus está dizendo que é assim que ele vê o nosso interior, o nosso coração. Não importa quantos sacrifícios, quantas coisas um sumo sacerdote fizesse, o seu coração diante de Deus estava assim sujo. Mas qual é a promessa que Deus faz? Deus promete ali no versículo 8 e 9 que ele tiraria a iniquidade e nos vestiria com roupas finas. E como ele cumpriu essa promessa? Quando ele diz assim: eis que farei vir o meu servo, o meu renovo, e ele tirará a iniquidade de vocês num só dia. A pergunta é: quem é esse renovo? Jesus Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus é esse, o sumo sacerdote perfeito. E quando ele tiraria a iniquidade nossa num só dia, de uma só vez? A resposta é na crucificação, no dia da cruz. O que faz um sumo sacerdote? Mediador. É por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer assim que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, porque é o homem que morre. Como se chamava o sumo sacerdote aqui do relato da visão de Zacarias 3? Josué. Esse nome é um nome intencional, porque o nome Josué, tanto em hebraico quanto em outras línguas, é o mesmo, que significa Yeshua. O nome Yeshua é o nome de Jesus, e o nome de Josué é a mesma expressão. Então o que Deus está querendo dizer? Que um dia ele também enviaria o sumo sacerdote dele, o Josué perfeito, o Yeshua perfeito, que tiraria a iniquidade de todo o povo, de toda a humanidade, num só dia. E esse sumo sacerdote se apresentaria a Deus de maneira perfeita e digna. E ele seria o sacrifício também por todos nós. Onde se confirma isso? Em Marcos, capítulo 15, versículo 37 ao 39, que diz assim: quando Jesus estava na cruz, mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, do alto a baixo. E vendo expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. O centurião era um chefe do exército romano. Eram eles que executavam a pior e mais cruel morte para os piores malfeitores, a cruz.
Então esse centurião já tinha acompanhado dezenas ou centenas de mortes na crucificação, todas iguais. Mas naquele dia ele viu uma morte diferente, ele faz uma afirmação: o Filho de Deus, ou seja, ele é o Salvador. Por que ele vai dizer isso? Porque enquanto Jesus morria, acontece algo extraordinário. Olha o que diz: então o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. Dá a entender por que do alto? O próprio Deus rasgando, é uma ação exclusiva de Deus. E qual véu era esse? O véu que somente o homem mais santo, de maneira mais santa, poderia entrar no dia mais santo na presença de Deus. Esse véu, essa barreira que separava-nos de Deus, foi rasgado. E agora todas as pessoas e todos os seres humanos podem entrar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus providenciou um sacrifício perfeito, Jesus Cristo, e um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Então nós podemos entrar na presença de Deus, porque aquele que estava diante da cruz fez isso. E como isso acontece? Acontece que nós estamos nos vestindo da condição de Jesus. Ele está dando a condição dele. Ele foi morto sob a nossa condição, tomou a nossa condição de pecador e deu a dele para nós, santo e aceito pelo Pai. E nós podemos entrar na presença de Deus agora de maneira digna e santa, porque nós estamos sob uma nova condição, a condição de Jesus. Por isso que justificação é você se vestir de Jesus Cristo. Eu disse que em 1 Timóteo fala sobre um mediador, é no capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E por que tudo isso acontece? E é capaz de acontecer na sua vida? Quando havia esse dia do sacrifício, as pessoas levavam os seus animais para que fosse ofertado a Deus. Era o sacrifício como oferta. Mas havia um padrão nesse animal. Deus dava um padrão, como está escrito em Levíticos 22, do versículo 19 ao 24. Teria que ser macho, sem defeito. Havia um padrão. Então, Deus dava um padrão para o sacrifício, a oferta, e não para o ofertante, o homem. Quando o homem então chegava e entregava o seu sacrifício àqueles que analisavam como os sacerdotes, os levitas, eles olhavam o sacrifício, o animal, e via se ele estava no padrão. Os sacerdotes nunca perguntavam aos homens: me diga os seus pecados, e eu vou ver se os seus pecados vai condizer com a sua oferta, porque pode ser que pelos seus pecados você não receba perdão. Não era assim. O que Deus estava interessado era no sacrifício. Então ele analisava o sacrifício que era o animal, e se estivesse dentro do padrão que Deus desejava, Deus aceitaria. O que quer dizer isso? Que quando nós vamos na presença de Deus, e isso pode ser muito importante para a sua vida, orando em nome de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus nos aceita, não colocando uma condição: deixa eu ver os seus pecados, Igor, quais são, os quantos são. Não, Deus olha o sacrifício, e ao olhar para o sacrifício ele está vendo o seu próprio filho que foi entregue pelos nossos pecados, e o sacrifício é perfeito. Esse é o sacrifício substitutivo e eterno. E quando Deus olha para Jesus, ele fala: sim, você pode ser aceito, recebido, porque esse sacrifício apazigua a ira do seu pecado, esse sacrifício te torna belo e santo, esse sacrifício torna você aceitável na minha presença. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer isso? Que quando Deus olha para mim e para você, ele vê aquele que é Jesus, que não teve pecado, mas se colocou em nossa condição e deu a condição dele para nós. Então quando nós nos vestimos de Jesus e confiamos na obra dele na cruz, que Deus providenciou para arrancar num só dia toda a iniquidade, Deus olha para nós e vê a obra dele, a redenção dele, a justificação dele, e nós somos recebidos e aceitados de maneira santa. Deus olha para mim e fala assim: você foi feito justiça, ou seja, justificado. Você está belo, você está limpo, você está santo.
Iniciamos em Gênesis 3:15, dizendo que ali está o protótipo do evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está querendo dizer ali na primeira menção do evangelho? Que quando Jesus viesse ao mundo, ele destruiria a cabeça da serpente. Por que a cabeça? A autoridade. A autoridade do pecado. A autoridade sobre o homem, porque um dia o homem conferiu essa autoridade a ele, a Satanás. Mas também Satanás, a serpente, feriria o calcanhar de Jesus. Por quê? Porque ele teve que ir para a cruz. Ele de alguma forma foi ferido para nos salvar. Satanás deu um golpe, feriu o calcanhar. Mas Jesus deu um golpe fatal, feriu a cabeça, a sua autoridade. Então é em Jesus que toda a autoridade foi dada. É por isso que você vai ver Jesus pregando com autoridade, com os homens não vieram. E em Mateus 18 diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo após a ressurreição ele diz isso. Porque ele venceu o pecado. O evangelho conta para nós como Deus nos salvou e o que ele providenciou para que nós fôssemos aceitos em sua presença. Ele providenciou uma veste, uma roupa, uma nova condição para que nós fôssemos recebidos de maneira aceitos. Nós éramos inadequados como Adão, escondíamos de Deus porque não achávamos dignos, mas ao nos vestir de Jesus nós somos aceitos. Na parábola do filho pródigo, a parábola que melhor explica o evangelho, ali em Lucas 15, do versículo 11 ao 32, diz que havia 2 filhos. Um que fez tudo que era mal e errado, um que fez tudo que era bom e certo. Mas ali mostra as 2 maneiras de se relacionar erroneamente. Nós falaremos nos próximos encontros isso de maneira mais detalhada. No entanto, o filho pródigo que se perdeu, que foi embora e gastou toda a sua herança, ele decide voltar arrependido. E ele fala assim: vou voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos seus empregados, jornaleiros ou servos. Ele volta com a mentalidade assim: pelo menos se meu pai me receber como um dos seus escravos, servos, está tudo bem. Mas quando o filho está voltando, o texto diz que é o pai que vai ao encontro dele, o abraça, o beija, chama os seus empregados assim: olhe, traga o anel, traga a sandália, mas a primeira coisa que ele fala é: traga as vestes, as melhores vestes. O que seriam as vestes? Esse filho está voltando inadequado para estar na presença do pai, está voltando como um escravo, escravo do pecado. Mas o pai fala assim: traga as minhas melhores vestes. Quais eram as melhores vestes na casa de um pai? A própria veste do pai. O pai está falando: vai lá e pega a minha veste que eu tenho, que eu vou providenciar a ele e vou vestir para que ele seja aceito como um filho de volta. E o pai diz: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só, o pai dá a ele uma veste para torná-lo de novo na condição de filho. Em Mateus 9, versículo 16, o próprio Senhor Jesus diz algo interessante. Ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Antigamente se usava apenas uma roupa por muitos dias até ela se decompor, começar a rasgar, aí ele jogava fora aquela roupa e vestia uma nova. Não era igual aos nossos dias que a gente pode trocar de roupa, ter várias camisetas, várias calças e etc. Não, era uma roupa e as pessoas tinham 2 ou 3 trocas de roupa. Porque antigamente roupas eram uma riqueza. Em muitas partes da Bíblia sai dizer que quando um exército vencia o outro, eles levavam as roupas. Quando Sansão venceu ali os filisteus, diz que ele tomou as roupas deles, porque era algo muito caro. Então as pessoas não tinham muitas, poucas. E o que acontece? Jesus está dizendo assim: olha, ninguém põe remendo de uma roupa nova numa veste velha, porque vai estragar as 2. A velha, ao receber um pedaço do remendo, não consegue segurar. Você tem uma roupa velha que você só de fazer assim, vai rasgando? O que Jesus está montando na nossa cabeça? Nós precisamos entender. Imagina que você tem 2 camisetas dessa. E aí essa rasgou bem aqui, Aí eu falo: eu tenho outra camiseta dessa. Então eu vou no meu guarda-roupa, vou cortar a parte dela lá, boa, da roupa boa, e vou colocar nessa aqui. Quando eu fizer isso, é que eu estou estragando? Estou estragando aquela lá e estou estragando essa. Então, nenhum ajuizado fazia isso. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Aplicando para a vida espiritual. Ele está dizendo o seguinte: é o seguinte, a sua roupa antiga, velha, não serve para você entrar na minha presença. Eu vim te dar uma roupa
mas uma roupa inteira, não um remendo. Eu não sou um remendo, eu sou um renovo. Ele chama de renovo. Por que um renovo? Eu vim te dar uma condição inteira. Muitas vezes nós estamos querendo se relacionar com Deus o seguinte: Deus, eu estou com uma tristeza no meu coração. O senhor poderia colocar um remendinho aqui, do Senhor aqui, tirar essa tristeza? Mas o resto da minha roupa está toda suja. Não precisa, não. É uma roupa inteira, uma condição inteira. Porque você não vai aprender Deus com um remendinho aqui de Jesus. Ou você vai com a roupa inteira de Jesus, ou você não irá. Porque Jesus é a nova veste, a nova condição para você entrar na presença de Deus. Porque justificação é você entrar na presença de Deus. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê ela de maneira fantástica. Porque tudo que Deus disse lá em Gênesis, ele não muda o tom, não muda a conversa. Ele permanece. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Qual é o último? Apocalipse. E no último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, no versículo 14, diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Olha que interessante, bem-aventurado que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Jesus. Ele lavou-nos inteiramente, tirou todo o pecado, nos removeu o pecado. É por isso que em Malaquias capítulo 13 diz que ele é o sabão dos lavandeiros. O que as mulheres que lavam roupa sabem, o Vênus que tira todas as manchas e marcas, toda a sujeira. Ele nos deixa limpo como as alvas lã, branco como a neve, para nos apresentar a Deus. Quando o homem pecou ali no jardim, em Gênesis 3, nós percebemos o que acontece. O homem é expulso do jardim, ele não pode comer mais da árvore da vida, ele é tirado da presença de Deus. Mas quando Deus providencia o sacrifício perfeito, substitutivo, que é Jesus, o texto diz que aquele que lavou a sua condição, as suas vestes, no sangue de Jesus, ele é bem-aventurado porque ele vai ganhar de novo o direito da árvore da vida e entrar pela cidade, pelos portões. Um dia fomos expulsos, saímos pelas portas do fundo, mas um dia seremos aceitos pelas portas da frente de maneira digna e santa. Um dia não tínhamos mais direito de comer da árvore da vida, mas hoje nós, por causa de Jesus, temos o direito de um dia encontrar com Ele e comer da árvore da vida, por causa da condição que Ele nos deu. Justificação é você se vestir de Jesus para se apresentar diante de Deus. O que você deve fazer? Receber a nova vida que Jesus tem para você. Porque ela é santa, justa e perfeita. E quando você recebe, você se apresenta a Deus de maneira santa e justa. Ao orar, ao viver, você vai ser aceitável, porque Ele olha e vê a obra que Ele mesmo providenciou para você se vestir. Até o nosso próximo encontro, que é sobre adoção.